Isso mesmo, pessoas que saem das igrejas não são desviadas. Fique aqui, você já vai entender por quê. Nós vamos ter dois tipos de pessoas que são citados hoje. Aqueles que saem das igrejas, do sistema, mas continuam crendo em Cristo e praticando o Evangelho na sua casa. Esses são chamados de desigrejados. Quem os líderes chamam de desviados? Aquelas pessoas que, como dizem eles, saíram da igreja e voltaram para o mundão. Voltaram a beber, fumar, prostituir e tal. Aí eles chamam esses de desviados. Mas você sabia que não há nenhum texto na Bíblia chamando de desviado aqueles que saíram da igreja, que voltaram para o mundão? Nós temos 10 textos somente no Novo Testamento. 10 textos. No Antigo não tem texto que se refere a eles. A igreja não existia. 10 textos no Novo Testamento chamando de desviados. E eu convido você a conferir não só o texto, mas leia alguns versículos antes e alguns versículos depois, para você entender. A Bíblia, o Novo Testamento, chama de desviados pessoas que estão dentro da igreja de Cristo, mas não vivem o Evangelho. Entendem? Que não agem de acordo com o Evangelho, que não praticam o Evangelho, ou seja, biblicamente falando, te enganaram. Desviado não é aquele que sai da igreja e vai para o mundo. Arranja outro nome para essas pessoas aí. Desviado não cabe. Desviado é aquele que está dentro da igreja de Cristo e não age de acordo com o Evangelho, não pratica o Evangelho. Os 10 textos são, dá uma conferida lá em 1 Timóteo 1,16, 1 Timóteo 5,15, 1 Timóteo 6,10, 1 Timóteo 6,21, 2 Timóteo 2,18, Lucas 8,13, Tito 1,14, dá uma olhada lá em Hebreus 2, de 1 a 4, Tiago 5,19 e Mateus 5,19, 10 textos. Todos eles se referem a pessoas que se dizem dentro da igreja, mas que não praticam o Evangelho. Volto a dizer, mas o engano que fizeram. Desviado é aquele que saiu da igreja. O desigrejado é aquele que saiu da igreja, mas diz que ainda é de Cristo. Não, querido. Pode chamar de desigrejado aquele que saiu e continua dizendo que é de Cristo. Mas aquele que saiu e foi para o mundo, arranja outro nome. Só existe desviado dentro da igreja, biblicamente falando. Confira os textos e os contextos. Não tem como ter desviado fora da igreja, ok? Um abraço, até o próximo, fique com Deus.